Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e eu estou aqui com a Jéssica e iremos trazer um tema hoje sobre qual a importância do médico falar inglês. É importante o médico falar inglês? Sim, com certeza. E eu acho que hoje, em pleno século XXI, 2020, não é só como importante, mas como necessário. Hoje o médico ele tem que se dar a obrigatoriedade de querer falar inglês, de poder falar inglês. Tá certo? Então trouxemos alguns pontos, tá? Sobre alguns temas diferentes, onde envolve o médico, a área da medicina e a importância dele falar inglês sobre aquela área, aquele tema, aquele assunto, tá bom? Então, vamos começar aqui? Vamos. Então, pessoal, só para deixar uma coisa clara, que algumas pessoas que ainda não entraram nesse mundo da medicina têm a dúvida se sem saber inglês conseguem entrar na medicina, conseguem iniciar a formação, e a resposta é que sim, né? Assim como existem no mundo vários médicos que não falam inglês, é possível até ter uma boa formação, mas nós elencamos aqui alguns pontos que vamos discutir um a um, e no final vocês vão perceber o quanto é essencial, quanto pode ser um diferencial na sua carreira como médico, ter a dominância do inglês, né? Então, assim, primeiro ponto, durante a faculdade de medicina, os livros clássicos que a gente utiliza no início da medicina, que são aqueles básicos de anatomia, fisiologia, isso, que são temas que não se atualizam com muita frequência, tipo um ano passa, outro ano passa, e o músculo se chama ainda da mesma maneira que o outro, então assim, não tem muito problema você estar estudando por livros de edições anteriores traduzidos para o português, né? Mas durante a faculdade, conforme o estudo vai avançando, que a gente entra na parte de diagnóstico, de tratamento... Doenças novas que surgem. Exatamente, que tudo isso vai sendo atualizado com muita frequência, você começa a sentir uma maior necessidade de estar usando materiais mais atualizados e tudo, né? Então você começa ali a ver a maior necessidade do inglês para você se atualizar. Sim. E a gente vai falar de tudo isso um pouquinho mais pra frente, né? Até por conta de como as coisas se atualizam hoje, principalmente no mundo da medicina, que tudo se atualiza muito rápido, as informações elas mudam de forma da velocidade da luz. Então a importância de você falar inglês é como se você fosse pegar aquela informação direto da fonte. Ou seja, onde que é a fonte hoje? Nos países que são desenvolvidos, que são alguns países da Europa, Estados Unidos, até alguns países da Ásia hoje já estão entrando nesse ramo de países desenvolvidos. Então o mundo globalizado hoje fala uma língua, que é o inglês, tá certo? Bom, então vamos iniciar aqui os pontos que nós selecionamos, que são 10 pontos, tá? O primeiro ponto é relacionado aos estágios. Existem dois tipos de estágios, os internships e os observerships. Os internships são estágios que geralmente são feitos durante a graduação. Certo. São aqueles que são chamados de hands-on. Tipo assim, você... Bota a mão na massa. Exatamente. Né? Você pode fazer o que o estudante americano, por exemplo, está fazendo. Está acompanhando o residente, tem um procedimento, ele pode ir ali fazer também, entendeu? Quando você já sai da graduação, por exemplo, você já terminou a faculdade, está formado e tal, quer fazer um estágio no exterior. Aí, nesse caso, você vai ter que fazer o observership, né? Quando você já é formado, né? Isso. Nesse caso, você não tem um vínculo estudantil. Então, você não pode botar a mão na massa, fazer os procedimentos na prática. Sim, que o internship, na verdade, ele já estaria fazendo, né? Sim. Então é mais observar, acompanhar juntamente com aqueles que já estão fazendo os procedimentos e tudo mais, né? Então, assim, esses que você pode atuar, fazer na prática e tal, geralmente são muito mais valorizados do que um estágio que você só vai lá e pode observar e tal. Então, assim, por que fazer um estágio, né? Se você quer fazer uma residência no exterior, por exemplo, quando você vai aplicar para tentar fazer residência, eles costumam valorizar muito se você faz um tipo de estágio desse. Significa que você já teve a experiência, você vai se dar bem com as práticas ali do hospital daquele local.
Lembrando também que durante um estágio desse, você pode conseguir aquelas cartas de recomendações, né? Que vale muito, na Que verdade. vale Né? muito, inclusive em alguns locais faz parte do processo. Você tem que ter a carta de recomendação, né? E geralmente as cartas de recomendação de médicos de lá são muito mais bem vistas do que, né, você levar qualquer outra carta de recomendação. Tem local, inclusive, Sim. que nem aceita uma carta de recomendação daqui. Eu acho que não só na área da medicina, mas qualquer coisa que você for fazer hoje, qualquer área, você tem uma carta de recomendação que você fez um estágio nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu acho que o peso é muito maior, né? Então, sim, com certeza. Inclusive para o currículo, né? Você ter feito um Principalmente estágio para o desse, currículo. Né? você coloca no currículo, já é um ponto valioso. Um outro motivo para você fazer um estágio desse é para o seu crescimento, né? Imagina a experiência que você tem de estar aprendendo num local diferente, onde às vezes tem muito mais tecnologias, mais recursos do que você teria aqui. Bom, e como conseguir um estágio desse? Né? Você pode conseguir através da sua faculdade, ver se a sua faculdade tem alguma programa, aliança, né, de algum estágio. programa com algum local no exterior. Tem um vínculo, né, com alguma faculdade no exterior, que na maioria das vezes tem. Né? Muita gente não sabe, mas a sua própria faculdade ela pode ter esse vínculo com uma faculdade no exterior nesse programa de internship. Outra forma de conseguir é você contatar diretamente alguém do hospital, mandar e-mails, Ou seja, pesquisar. correr atrás, joga no Google como fazer internship fora do país, dentro da medicina, correr atrás. Outra maneira seria participar de fóruns internacionais, congressos internacionais, que lá você pode acabar encontrando com alguém, conversando, talvez essa pessoa te apadrinhe num local fora ou te indique alguma vaga. Mas contatos. você vai para o congresso internacional e eu que não sei inglês, por exemplo, eu vou para o congresso internacional, você acha que eu vou conseguir algum contato? Então, não, né? Eu tenho que falar inglês. Exatamente. Certo? Eu tenho que fazer, digamos assim, o networking, né? Para você conseguir conversar, conhecer as pessoas, né? Então, não tem jeito, você não vai chegar lá no congresso na Califórnia falando português. Sim. Na real, você nem consegue fazer o estágio. Exatamente. Né? Porque a maioria dos lugares, porque uma outra forma de conseguir também é com empresas. Tem empresas que você consegue ir lá, pagar e conseguir fazer, né? Em qualquer uma dessas formas você tem que ter pré-requisitos. Então, além de pré-requisitos técnicos da medicina, tipo você já ter passado por alguns estágios na faculdade e tal, você tem que comprovar pelo menos um nível intermediário no inglês, né? E aqui a gente levanta a importância não só do inglês normal, mas a importância de você saber o inglês Técnico, médico, né? técnico, né? Exatamente, porque não adianta nada você saber conversar com alguém de um assunto totalmente informal e você estar lá com a mão na massa, ele fala um determinado órgão, ele fala determinada uma ferramenta que você não sabe o que é algo voltado mais tecnicamente, né? Então, é necessário, entendeu? Então esse foi o primeiro ponto, certo? Que são os estágios, ou durante a graduação ou depois de formado. Certo, então a gente vamos pro segundo ponto, que é a atualização científica, né? Esse sem dúvida é o tópico mais importante, pois artigos, livros, não só da medicina, mas acredito que em todas as áreas do mundo, praticamente, né, as coisas mais atualizadas estão em inglês, né? Exatamente. Assim, só um adendo, qual que é a importância de você falar inglês hoje em 2020, por exemplo? Cara, se você não sabe falar inglês hoje em 2020, é como se você não soubesse usar a internet hoje em 2020. Todo o conteúdo de aprendizado, de entretenimento, de tudo na internet, ele, na verdade, é 80% em inglês. Tudo, 80% em inglês. Os outros 20% você fica limitado àquilo que as pessoas quiseram te traduzir, certo? Então, você fica... O mundo é desse tamanho, mas você se limita a isso aqui.
Exatamente. E para quem é médico, isso facilita muito também na hora da pesquisa. Por exemplo, a gente está ali com uma dúvida rápida, tem o UpToDate, que é um local que a gente costuma pesquisar com muita frequência, e geralmente em inglês e tal. Então, tipo assim, pessoal, não tem, tipo, vamos aprender o inglês, não tem o que fazer. O mundo hoje, ele é assim, entendeu? Então, se você não se atualizar com o mundo, você vai ficar para trás. Você vai ficar, infelizmente, você vai ficar uma pessoa que terão outras na sua frente. sim. E, tipo assim, anos na sua frente, certo? Certo. Um exemplo, o médico que não domina inglês, por exemplo, ele pode buscar se atualizar em plataformas, por exemplo, como o Lilacs, né? Que é uma plataforma que a maioria dos artigos são em português, espanhol. Que é o aplicativo para América Latina e Caribe, né? Isso. E se você for comparar a quantidade de artigos científicos que tem nessa plataforma comparado ao PubMed, né? Que é em inglês? Os artigos são em inglês, assim, é uma diferença absurda. Depois a gente pode fazer uma pesquisa para trazer a quantidade de artigos do PubMed e a quantidade de artigos que vai trazer pelo Lilacs. Depois a gente traz esse dado só para vocês verem a diferença, que eu tenho certeza que vai ser, tipo, gritante. Sim, com certeza. Até fiz assim, só colocando Lilacs no Google, vem 12 milhões. PubMed, 112 milhões. Nossa, então... Não é nem a quantidade de artigos, mas assim, já dá pra... os resultados que o Google traz, né? Ver uma diferença. Não sei quantos milhões em não sei quantos segundos. Então, uma diferença já tá aí, já. Exatamente. Meio que atrelado ao segundo item, tem o terceiro item, que é relacionado a publicações científicas, né? Que é mais ou menos o mesmo raciocínio, pois as melhores revistas científicas que temos no mundo da medicina, os mais renomados, são plataformas que o artigo científico tem que ser em inglês, né? Então, não só para você ir lá buscar e se atualizar, mas às vezes você desenvolve ou descobre alguma coisa diferente, enfim, né? O nosso mundo, a gente costuma fazer publicações e tudo, e para você mostrar para o mundo o que você fez, essa publicação também tem que ser submetida em inglês. Até porque senão você vai postar só para os brasileiros. Exatamente. Ou para Portugal, ou para alguns países da África, né? Então, dessa forma, é um modo de você impactar mais pessoas, né? E também maior alcance. Exatamente, e também poder valorizar mais o seu currículo, porque com certeza tem um peso maior, né, em questão da publicação. Sim, exatamente. Tipo assim, pessoal, a gente segue muitas páginas de medicina hoje. É um mundo que todos vivemos, certo? Medicina. Quantas páginas chegam para você em inglês, que está falando de um determinado assunto, que você vê, você olha ali cerca de 1 segundo, 2 segundos, você tem preguiça de querer interpretar aquele texto, ou até mesmo não vai interpretar nada porque não sabe, e passa aquela postagem e vai para a foto do amigo que estava logo abaixo dela. É uma informação que você não viu, que deve ser extremamente importante, que vai chegar aqui no Brasil daqui 1, 2, 3 meses, entendeu? E você já poderia estar na frente de estar acontecendo aquela informação que está chegando, enfim. É muito preocupante isso. Podemos ir para o próximo ponto. Sim. Residência médica ou pós-graduação. Bom, na prova de residência médica, muitos serviços eles fazem a fase de análise curricular, né? Então já ali na fase de análise curricular, eles dão pontuação a depender do seu, inclusive do nível de inglês. Não só você saber inglês, ele dá pontuação às vezes diferente para os níveis de inglês, né? Então já é um diferencial que você tem do seu concorrente também que está prestando ali a mesma prova. Às vezes esse ponto com certeza faz muita diferença. Outro ponto é algumas residências médicas têm a outra fase, que é a terceira fase, entrevista. Alguns locais, parte da entrevista, fazem algumas perguntas em inglês para ver se bate com o que você colocou ali no seu currículo. Sim, para ver se é verdade, né? Se é verdade. E quando você entra na residência,
Não é incomum, né, os chefes e tudo te dar vários artigos em inglês para você ler e será o tema da semana discutido. E você tem que se virar ali pra ler Tipo tudo assim, aquilo. se você sabe inglês ou não, meu, é esse daí. Exatamente. A gente não tem português, porque assim, é um retrabalho. Imagina o chefe ter que traduzir todos os artigos que chegam nele, porque o aluno, os residentes não sabem falar inglês. Então, Você acha que ele vai ter esse trabalho todo? Ah não, pera aí, eu vou traduzir esses artigos para português primeiro para passar para os meus residentes. Não, Nunca, isso né? não vai acontecer. Então, quem sabe inglês vai conseguir, todo mundo sabe como é a vida de residente, uma correria. Então, se você sabe inglês, você pega aquele material, você com certeza vai ter menos trabalho do que o colega que não sabe inglês e vai ter que se virar ali de alguma forma para consumir aquele conteúdo, poder tirar o conhecimento, ou então, às vezes, nem Sim. lê. É porque assim, uma vez que você sabe falar inglês, você vai ver aquele artigo como se fosse português. Simples assim, como se fosse português. E é isso, e no sentido da pós-graduação, você vai ter que ler vários artigos em inglês, montar a sua tese, defender e tudo isso. Certo? Certíssimo. Então vamos pro próximo ponto, que a gente tem aqui o quinto ponto, que é o fellowship. Isso. O fellow, ele pode ser feito no Brasil, né? Mas também pode ser feito no exterior. O fellow seria uma especialização numa sub-área, né? E para você fazer um fellow no exterior, você precisa ter o inglês, senão você nem vai pensar nessa possibilidade, né? E qual seria a importância de você fazer no exterior? É você estar diante, às vezes, de uma pessoa que você admira, que é referência na sua especialidade, uma pessoa que desenvolveu uma técnica nova que você quer aprender, quer trazer para o Brasil, todas essas oportunidades, né? Se você tiver inglês, portas se abrem para você se especializar em qualquer lugar. Exatamente. Tipo assim, isso aqui que a gente está falando, pessoal, de você ter um interesse de querer fazer em um determinado país, que é o país daquele profissional que você admira, isso são aquelas objeções que até parecem difíceis pra gente. Tipo assim, mas se você não quer, o primeiro passo que você tem que ter é querer. Se você querer, você consegue realizar até aquele sonho, aquele objetivo que você tem. Então, se você não querer e achar que não é possível, então acho que eu não sei nem o que te falar, entendeu? Porque é algo muito, muito inferior você ter esse tipo de pensamento. Então, se você tem essa objeção e quer fazer aquilo porque você quer ser diferenciado, entendeu? Você tem que falar inglês, que é o primeiro passo, tá certo? Então, só voltando aqui, recapitulando. O fellow, então é isso, certo? Isso, certo. Próximo ponto, que é o sexto ponto, congressos internacionais, né? Para você participar de um congresso, escutando todo aquele conteúdo, ou você participar também apresentando o conteúdo, você precisa ter dominância do inglês. Aí aqui entra, às vezes para você se atualizar, ler artigo, você só lendo e entendendo, às vezes já é suficiente. Nesse contexto do fellow, do congresso internacional, você tem que ter a escuta, você tem que ter o entendimento, não só lendo, escutando e também conseguir conversar, né? Sim, com certeza. Inclusive até tem um amigo, médico também, que ele sempre gostou muito de ir nesses congressos, tal, já foi em congresso em Salvador, em Florianópolis, São Paulo, aqui no Brasil, ele acaba conhecendo pessoas, né? Ele acaba se comunicando, aumentando a rede de contato que ele tem com outros médicos, tanto que ele já foi em congressos da especialidade dele mesmo, que é a ortopedia, se eu não me engano, e acabou que ele ganhou um par de ingressos para participar de um congresso, se não me engano, em Los Angeles. Eu não sei qual que é a cidade, mas eu lembro que era nos Estados Unidos. E ele não falava inglês. E ele falou, pô, meu... Tipo, e era um congresso importante sobre a especialidade dele. Tipo assim, ele acompanha, ele sabe as pessoas que são referências na especialidade dele. Ou seja, essas pessoas estariam lá. Sim. Entendeu? E na cabeça dele, o que houve? Cara, o que eu vou fazer lá? Entendeu? Eu vou chegar lá, não vou conseguir falar inglês. E acabou que ele acabou
não indo para esse congresso, que ele teve a oportunidade de ir, que ele tinha os ingressos na mão e acabou não indo. Então olha como a língua, ela te limita. É um fator limitante. Entendeu? Ela te certeza. limita. Você E pode até isso se que é sentir triste. meio que é triste, porque você pode até se sentir inferior, tipo, que não é o correto, obviamente, mas é a cabeça da gente que faz a gente se sentir assim. Com certeza. Então, congressos no exterior, o que isso vai abrir portas? Vai abrir portas de você ter acesso direto à fonte, informações direto à fonte. Aqui é uma espécie de mastermind que acontece também lá fora, que se reúnem as pessoas que são as melhores do país, até mesmo melhores do mundo, que vão falar sobre um determinado assunto que está acontecendo, um determinado tema que pode vir a acontecer futuramente. Então você se antecipa aquele tipo de atualização, certo? Sim. Fora o networking que você vai fazer com outras pessoas, você vai conhecer, que ali vai ter gente do mundo todo, literalmente. Com certeza. Certo. O próximo ponto, que é o 7º, é sobre trabalhar no exterior, né? Muitos médicos têm um sonho de conhecer o mundo, trabalhando, ajudando pessoas, que aí muitos se encaixam também nos Médicos Sem Fronteiras, né? E para você poder entrar nesse time dos Médicos Sem Fronteira, eu pesquisei para poder falar aqui, né? Você precisa enviar o seu currículo. Para começar, seu currículo tem que ser enviado em inglês ou francês, né? E eles te Francês ligam... também? Também. Então, pelo menos foi o que eu vi, eles deram essas duas opções. E fazem uma entrevista por telefone, também totalmente em inglês. E sem contar a importância de, depois de você ser selecionado, poder conversar com as pessoas durante o seu trabalho, né? Sim. Então, entre os Médicos Sem Fronteira, e um outro ponto é sobre trabalhar, sem ser no Médicos Sem Fronteira, trabalhar no exterior, escolher um país que você sonha morar, que você gosta da qualidade de vida de lá, né? E levantei alguns motivos que podem levar o médico a escolher morar no exterior. Entre eles seriam o cenário atual da medicina no Brasil, nós vamos falar de cada um deles, o salário, carreiras interessantes e também a qualidade de vida, tá? Mas assim, independente do motivo que seja, se é pelo salário, se é pela qualidade de vida, se é por qualquer motivo que seja, você tem que saber inglês. Sim, exatamente. Então, só abordando o primeiro ponto que ela trouxe aí, que seriam os motivos do médico querer trabalhar no exterior, o primeiro ponto que ela citou foi o cenário atual da medicina no Brasil. Tipo assim, você sabe como que está o cenário da medicina no Brasil? Caso você, pode ser que sim, pode ser que não, mas caso você que não saiba, nós vamos trazer de uma forma breve só alguns números por cima do que está acontecendo, tá bom? Sim, na verdade eu selecionei aqui alguns dados que foram dados pelo Dr. Mauro Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, né? Em que ele fez um vídeo falando sobre que estamos na maior crise da história da medicina brasileira. Vídeo atual, que ele fez esse ano, inclusive, Sim. 2020. Sim, falando da popularização da medicina, que foram abertas várias escolas médicas de forma indiscriminada, né? Só você ver, pega 20 anos atrás, quantas escolas de medicina existiam no Brasil? Pega hoje, 2020, quantas escolas de medicina existem no Brasil? Pelos dados que ele coloca, que em 6 anos foram abertas 160 e que hoje temos 341 escolas médicas no país. 341 escolas médicas no Brasil. E o que é mais assustador é quando a gente pega os números de médicos formados que ele coloca. Há 7 anos atrás, formávamos 14 mil médicos. Esse ano, formaremos 25 mil médicos. Peraí, há 7 anos atrás. Pessoal, 7 anos atrás não é há 20, 30 anos atrás não. 7 anos atrás é o quê? É 2013, certo? É 2013. 2013 foi agora. Formava 14 mil médicos. Hoje, 2020, irão formar 25 mil. Tipo assim, você quer mais popularizar
Popularização. Popularização do que isso? É, quase o dobro. É quase o dobro, exatamente. Daqui a 8 anos, formaremos 35 mil. É muita coisa. E daqui a 40, 50 anos, nós seremos 1,5 milhões de médicos. É muita coisa. E assim, isso é sem considerar os médicos que formam no exterior e podem vir para o Brasil, né? Não Isso. entrando no mérito se certo ou errado, mas só levantando a realidade, que os números podem ser maiores também. Então, e o que a gente quer dizer com isso? Esse número é só das escolas dentro do Brasil. A gente sabe que a realidade de hoje, a gente tem várias escolas de medicina ao redor aqui do Brasil, nas nossas fronteiras, que é Cuba, Argentina, Paraguai, enfim, Bolívia. A gente não está nem citando essas escolas, tá certo? Só as que estão dentro do país. E, né, diante de tudo isso, qual a preocupação, né? Para o médico se especializar, a maioria procura que a gente considera assim, de melhor especialização seriam as residências médicas. E não vai ter aumento de vagas de residências médicas para o tanto que vai ter o aumento de médicos. Né? É porque assim, é só a gente imaginar. O Ministério da Saúde ele vai abrir mais vagas de medicina para esse pessoal que está fazendo faculdade? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu acho que é bem pequena. Entendeu? A gente tem que ser realista com esse cenário. Então, a gente sabe que está acontecendo muitas reivindicações relacionadas ao salário do residente, que já não está acontecendo de melhorar, a gente está vendo isso. Sim. E qual que é a probabilidade de aumentar o número de vagas de residente? Mínimo. É muito pouco. Então tem que ser real com isso. Exatamente. E a previsão que ele faz, ele disse o seguinte: então, quando estivermos formando 35 mil médicos, estaremos 16 a 18 mil médicos anualmente sem vagas de residência. Então, quando tivermos com os 1,5 milhões de médicos, em torno de 60% não terão feito residência médica. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, é fato. 16 a 18 mil médicos por ano não vão fazer residência. Entendeu? Não vão fazer. Isso já é fato, porque não tem vaga, não haverá vaga. Não haverão vagas, no caso. Tá certo? E quando a gente tiver com esse número de 1,5 milhões, é assim, mais da metade não vão fazer residência. Isso já é a realidade, já é fato, não vai. Se hoje a residência já é muito concorrida, imagina daqui a alguns anos. Que a gente não está falando Sim. de anos-luz daqui, não. Sim. São anos próximos daqui para frente. Então é uma coisa muito bem a ser pensada, você que está também no início e conseguindo se preparar, quem sabe talvez fazer a sua residência também fora, já morar fora, tudo isso, porque além da concorrência, além de você não ter a oportunidade de se especializar, esse número de médicos também vai impactar no salário daqui a pouco também do médico. É assim, oferta e demanda, certo? Se eu tenho muita demanda, a oferta ela vai diminuir, entendeu? É oferta e demanda, é assim que o mundo trabalha, entendeu? Se tiver a maior quantidade, eu vou pagar menos. Se tiver muito, eu jogo o salário lá embaixo, entendeu? Sim. Bom, então falamos do cenário atual da medicina, que pode ser um dos motivos a levar o médico a morar fora. Agora vamos falar dos salários, tá? Só para vocês terem noção, pessoal, a gente trouxe aqui, a gente selecionou alguns países, tá? Só para falar qual que é a média salarial do médico que atua nesses países, tá bom? A gente trouxe até números, porque até mesmo quando nós fomos pesquisar isso, até impactou. Então, é bem interessante vocês saberem disso também. Esses dados, eles são atualizados do ano de 2017, tá? A gente está em 2020, com a valorização de muitas coisas, de acordo com a economia, como ela vem caminhando, algumas coisas, alguns salários, com certeza eles mudaram. Pode ser que para mais, pode ser que para menos, entendeu? Eu acho difícil reduzir o salário, mas
devido à economia, a gente não pode reafirmar as coisas. Mas assim, pra gente ter uma ideia, dados de 2017, né, quem estava em primeiro lugar com os melhores salários seria a Holanda, tá? Mas os melhores salários para especialistas, a gente já vai falar os números. Para médico generalista, o melhor salário era dos Estados Unidos, tá? Da Holanda, a média salarial de especialistas é 253 mil dólares ao ano. Ao ano. Ou seja, eu não vou nem fazer esse cálculo por mês, é 253 mil dólares ao ano, porque caso vocês não saibam, tem gente que sabe com certeza, mas esses profissionais fora do Brasil é calculado a renda anual, não é como no Brasil que é renda mensal. Então, por exemplo, se você for trabalhar como médico, se você vai atuar como médico nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vai negociar o seu salário anualmente, entendeu? Só para ficar bem claro. Ainda na Holanda, a média salarial de médicos generalistas é 117 mil ao ano. Dólares, tá? Isso. Essa pesquisa foi feita em dólar, tá bom? Quanto tá o dólar hoje? Tá R$5 o dólar hoje. Em segundo lugar, a Austrália, com a média salarial de especialista 247 mil dólares. Para o generalista tá 91 mil dólares ao ano. Vou falar só até os Estados Unidos, depois se vocês quiserem pesquisar. Se vocês quiserem, vocês podem mandar uma mensagem pra gente que a gente manda esses dados para vocês. Vou falar dos Estados Unidos, que eu havia falado que era o melhor salário de médico generalista, né? 161 mil ao ano, tá? Os outros países são Bélgica, Canadá, Reino Unido, França, Irlanda, Suíça, Dinamarca. Desses países, pessoal, quais que falam inglês? Vamos lá. Holanda fala inglês. Se você for atuar na Holanda, eles têm a língua holandesa, a gente sabe disso, mas é uma língua antiga, entendeu? É uma língua onde os vovozinhos se comunicam em holandês. Se você for no bar, no pub, ou até mesmo numa loja de souvenir lá em Amsterdã, Holanda, qualquer outra cidade, você vai se comunicar em inglês. Os profissionais lá falam inglês, entendeu? Eles nascem falando inglês, os holandeses, aí desde o começo do século, do último século, tá certo? Austrália. Segundo é a Austrália, que a gente já sabe. Estados Unidos, sem dúvida. A Bélgica, ela fala francês, tá certo? Para quem não sabe. É muito difícil de se comunicar em inglês na Bélgica hoje, mas ela está ainda lá na Europa, onde a maioria das pessoas se comunicam em inglês, tá bom? O próximo é o Canadá, que a gente já sabe que é inglês. Reino Unido, enfim, Irlanda, todos esses países falam inglês. Então, vamos aqui pro próximo ponto. Aí lembrando assim, que se você gostou do salário e tal, decide que tem o sonho de morar fora, tem que saber inglês. E alguns locais que você queira ir, por exemplo, quero ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a residência médica que é feita no Brasil não aceita lá. Então é algo às vezes de você se programar, se vale a pena fazer aqui ou se já vale a pena aplicar para fazer no local que você deseja morar. E aí se for os Estados Unidos, por exemplo, aí lembra de tudo aquilo, eles pedem carta de recomendação. É tudo aquilo que a gente já falou. Você ir se preparando durante a faculdade para isso, né? Com certeza. É tudo aquilo que a gente já falou, né? Então não existem dúvidas. Mas assim, existem pessoas que não estão preocupadas também com o salário. O salário não é problema, tá certo, mas o que você preferiria? Crescer o seu filho aqui no Brasil ou crescer ele na Europa, por exemplo, entendeu? Qual seria a melhor qualidade de vida relacionada à segurança, à educação? Então são vários fatores que a gente junta para uma decisão. Sim. Então vamos aqui pro próximo ponto, que é o 8º ponto, que é globalização.
Bom, nós temos uma fonte, quem quiser ver depois a gente deixa o link aí para vocês, que colocam uns dados referentes a estrangeiros que optam por realizar seus tratamentos no Brasil. Às vezes algum profissional, ele se destaca de alguma forma no exterior e tal. Inclusive nessa fonte que encontramos, falam que em alguns locais de cirurgias plásticas no Rio de Janeiro, cerca de 20% do total das pacientes mulheres são pacientes do exterior. Estrangeiras, né? Estrangeiras. Então, assim, se você quer se destacar... Quer impactar mais pessoas. Exatamente. Você, com a dominância do inglês, você consegue atingir muito mais pessoas do que você fazendo, se expressando em redes sociais, onde for sua propaganda, onde conseguirem ter acesso ao seu trabalho em português. Exatamente. Ou seja, se você falar inglês e tem a sua, vamos usar um exemplo, especialidade de cirurgia plástica, vamos lá, só para dar um exemplo, se você faz o seu marketing hoje, que é onde as pessoas estão no celular o tempo todo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e você ter a dominância do inglês, fazer o seu marketing em inglês pode impactar pessoas do mundo inteiro, entendeu? Porque quando uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo bem distante do nosso assunto, eu acompanho um artista tatuador. Você acompanha aquele cara, você fica namorando as artes que ele faz, o conteúdo ali que ele posta, até você decidir fazer uma tatuagem que você quer fazer com ele, entendeu? Outras pessoas vão te apresentar, esse daqui é mais perto, esse aqui é mais em conta, mas você não, eu quero fazer com aquele artista porque eu acompanhei ele, eu sei que ele vai fazer o que eu quero na minha pele, eu confio nele. Então a mesma coisa você, de acordo com a sua especialidade, você vende aquilo que você oferece. Se você falar inglês, você vai ter um alcance muito maior, você vai impactar mais pessoas, entendeu? Então é essa mensagem que a gente quer deixar passar. Exatamente. E dentro da globalização, se a gente quiser expandir um pouco mais, pode acontecer também de você vir a ter que atender um turista que veio para algum evento, enfim. São N motivos. E pode ser que ele fale inglês e aí você fica limitado. A gente sabe que na medicina o mais importante é também a história clínica. Você não vai conseguir tirar a história daquele paciente se você não conseguir se comunicar. Com certeza. Certo. Próximo ponto, que é o 9º ponto. Situação de emergência, né? Você é médico, supondo que você não sabe inglês, é só um exemplo, você viaja, um exemplo, vai para os Estados Unidos com a sua família, seus filhos, leva na Disney, né? Acontece um acidente e aí você, numa situação de emergência, precisa se comunicar, você leva seu filho para o hospital. Imagina a sensação de limitação e impotência, você sendo médico, querendo conversar sobre ali o quadro clínico e tal, e não conseguir, né? Você ser limitado por conta da língua, né? Assim, você se sentir impotente. Tipo, é muito forte essa palavra até, né? Sim. Mas é verdade, é real e já aconteceu muitos casos, de pessoas que eu conheço, já aconteceu isso, de médicos que não conseguiam se comunicar, ou seja, ele tem o conhecimento, ele tem aquela bagagem, aquele background, mas ele não consegue instruir, ele não consegue intervir naquela situação porque ele não sabe falar inglês. Então ele é como se fosse qualquer outra pessoa que está ali no ambiente. Exatamente. Outro exemplo de uma situação de emergência, se acontece alguma coisa no mundo, doenças, enfim, e vem, por exemplo, ajuda de outros países, alguma coisa, você precisar se comunicar sobre certo tratamento e não conseguir. E basicamente é isso, entendeu? Só para vocês entenderem mesmo que até nessas situações que a gente menos espera, é importante, é necessário, tá certo?
Então vamos aqui para o nosso 10º ponto, que é o último ponto também, né? O né? último ponto é como outras oportunidades, médico empreendedor, né? Inclusive, tem uma entrevista recente circulando no meio médico que traz uns dados, se quiserem a gente coloca também na descrição. Vamos colocar na descrição tudo, as fontes, os dados. Em que eles colocam o seguinte, que 30% dos alunos que estão na faculdade de medicina da USP não querem ser médicos, eles querem trabalhar com startups, o mundo da tecnologia. Tipo assim, o estudante, ou seja, 30% é quase a metade de quem está fazendo medicina na USP hoje não quer ser médico, mas eles querem trabalhar no meio médico. Entendeu? Como que eles trabalham no meio médico sem ser médico? É ele ser empreendedor, é ele trabalhar na área de tecnologia da medicina. Então eles têm esses interesses. E para você que quer crescer nessa área da tecnologia em medicina, você vai falar português, só português? É difícil, né? Porque principalmente na tecnologia, né? O desenvolvimento, a disseminação do conhecimento é todo em inglês, né? Congressos internacionais, você até para comprar aparelhos, enfim, para você negociar com preços mais atrativos e tudo, você ir até lá tal local e conhecer. Sim. Tudo isso demanda o inglês. A atualização de tudo, né? Na verdade, se você vai se lidar com tecnologia, e hoje a medicina, se não me engano, é a área mais disparada relacionada à tecnologia hoje, então tudo vem de fora. É você ter o conhecimento direto da fonte, certo? É você não se limitar àquilo que as pessoas traduzem para você. Inclusive, nessa entrevista sobre os alunos da USP, tentaram levantar quais seriam os motivos, né, para eles optarem por esse caminho. Aí entra tudo que a gente conversou também, o cenário atual da medicina, os avanços na tecnologia, transformação digital. Então eles estão vendo a necessidade de ter que se destacar de uma forma diferente. E aí eles... É um refúgio, né, para essas pessoas que não têm, digamos assim, um interesse de crescer nessa área, na verdade não tem interesse de começar a dar plantões, mas gosta da área da medicina e quer ficar nessa área, mas de uma outra forma, trazer um outro legado. Que é uma forma que também consegue impactar, né, na vida das pessoas também. Né? Com certeza. Aplicativos de medicina, tudo isso ajuda de uma forma que a gente vê aí, imagina, né? Whitebook. Exatamente. O Whitebook é um exemplo muito bom. Muito bom mesmo. Então, é isso, pessoal. Acho que é isso, né? Sim. Trouxemos aí 10 pontos para vocês verem a importância do médico falar inglês, tá certo? Então a gente se preocupa com isso porque muitos amigos próximos que são médicos não falam inglês, às vezes não tem essa preocupação e às vezes alguns acham que não é necessário. Então, se você quer ter se destacar, você quer ter informação direto da fonte, se você quer aumentar a sua rede de contatos com pessoas que você admira fora do país, você tem que falar inglês, tá certo? E falar inglês não é um bicho de 7 cabeças. Eu te garanto que é muito mais fácil você aprender inglês do que aprender medicina. Então, esse fica o nosso recado para vocês. E até logo, né? Sim. Haverão muitos outros conteúdos bem legais que a gente vai compartilhar. Certo? Então é isso, galera. Tchau, pessoal. Obrigado.